Olá a todos do Portal Nova 15, estamos aqui com Paulo Roberto, depois dessa grande vitória do 15 aqui em Sorocaba, São Bento 0, 15-2. Paulo, a primeira pergunta é a seguinte: dá uma sensação de alívio tirar essa nhaca e conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista de 2024? Eu acho que realmente tira o peso, né? Tira o peso de todos, né? Comissão técnica, atletas, vocês da imprensa, inclusive, que torcem para nós, o nosso torcedor, tira o peso. E demonstra isso o quê? Que a equipe é boa, que é possível ter essa competitividade que nós tivemos hoje. Talvez até com a mudança, outra que nós fizemos, a equipe conseguiu colocar um espírito mais competitivo, que sempre foi o perfil das equipes que nós dirigimos, certo? Então acho que é possível, isso nós falamos para eles a semana toda. Jogamos contra uma grande equipe, viemos aqui respeitando o adversário, muito se falou que conhece meu estilo de jogo, que o nosso time é um time sofrível. Só que no futebol é só peru que morre de véspera, né? Então falaram umas bobagens, mas cada um fala o que quer, né? Quem tem boca fala o que quer. Eu acho que o resultado final é que demonstra a capacidade de todos, muito mais a capacidade dos atletas do que até nossa, da comissão técnica. Então eu acho que nós temos que realmente valorizar esse grupo, que entenderam aquilo que nós falamos, aquilo que estava faltando, que era colocar uma competitividade maior, e colocando uma competitividade maior, nós teríamos chance de ganhar o jogo aqui. Por quê? Porque a boa campanha que eles vêm fazendo, obviamente que o jogo já estava praticamente com uma vantagem muito grande para eles, teoricamente falando. Mas na prática nós sabíamos que se nós fechássemos bem o meio campo, saíssemos em velocidade, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, que é onde eles tinham um lateral, que nós sabemos que há muito tempo não joga na lateral, vem jogando de zagueiro, que é o Leandro, né? Muito bom jogador, um grande profissional, um grande caráter, mas que não tem a velocidade para encarar o 1 contra 1, principalmente com o Minho, com o Joninho. Então nós procuramos jogar por ali, né? Procuramos jogar por aquele setor ali. Mas foi um jogo difícil, o adversário não está na colocação que eles estão por um acaso, e nós também, não é só por esse jogo, é pelo elenco que nós temos. Nós demonstramos que nós temos condições de ir mais longe na competição e teríamos condições também de iniciar a competição de uma outra forma. Mas isso aí nós temos que... São coisas do passado. Perdemos 2 jogos em casa, foi o que eu falei para eles, nós perdemos 2 jogos seguidos em casa, não perdemos? Por que nós não podemos também vir fora e vencer os 2 jogos, ou um jogo, e de repente buscar um ponto no jogo seguinte? Futebol tudo é possível. O atleta ele tem que assimilar aquilo que a gente fala, tudo é possível pelo lado positivo e pelo lado negativo. E pelo lado negativo, o que ocorreu? O nosso início de competição. E pelo lado positivo, o que aconteceu? Um time que vinha de maus resultados, lá embaixo na tabela, vencer dentro da casa do adversário uma equipe forte, e uma equipe que estava praticamente na liderança da competição. Venceu e convenceu, né, Paulo? Paulo, essa mudança de atitude, a gente viu, como você comentou, a competitividade de uma forma totalmente diferente do 15 hoje. A entrada do Mika causou um pouco esse efeito no time do 15? Encaixou no meio-campo? É óbvio que pela característica dele, você ganha uma força de marcação maior, isso é óbvio, né? Mas naquele ditado, no meio campo você não pode só marcar, você também tem que jogar. E quem são os homens que jogam quando nós temos a bola? É o Braga, que muito se fala que ele é meia, ele não é meia. O Braga é um segundo, terceiro homem de meio campo, ele não é meia. Meia é o Daniel, meia é o Guilherme, meia é o Melo que estava aqui. O Braga não é meia, ele é jogador de vir construindo por trás. Então quando você coloca um volante de marcação forte, no caso o Mika, você tem um segundo volante que tem até uma marcação boa, porque o Braga, eu ouço muito falar que o Braga não marca, então eu vejo outro jogo, que o Braga compete até ele se esgotar. Aí quando ele se esgota, lógico, você tem que mexer, entendeu? Então assim, você conseguiu colocar 2 ali, que nós posicionamos 2 para não saírem, jogarem sempre por trás da linha da bola, tá? E deixar o Daniel mais adiantado e o Braga, como tem bom passe, quando a bola entrasse nele, ele jogar ali por trás, abastecer as laterais do campo, sem ficar atacando espaço, sem ficar passando à frente do Daniel.
posicionado. Perdemos a posse da bola, nós vamos ter 2 volantes na frente da zaga, um dos laterais por dentro, tá? Subiria só o lateral do lado da bola, então nós teríamos atrás da linha da bola praticamente 5, que seriam os 2 volantes, né? 2 zagueiros e um lateral. O time se portou bem assim, e quando teve que contra-atacar, nós conseguimos até criar oportunidades de gols que o adversário jogando dentro de casa não criou. Eles não saíram de frente com o nosso goleiro. Nós saímos uma com o Caio e uma com o Joninha, né? Que nós poderíamos ter ampliado até o marcador. Eles chutaram no nosso gol, chegaram... E o gol do Daniel Costa, né? E o gol do Daniel, né? Mas eles chegaram no nosso gol chutando mais de fora. Eles não envolveram ali a nossa dupla de volante, a nossa dupla de zaga, chegaram com ela no chão para finalizar. Então, acho que a equipe hoje ela teve muito bem postada, né? Eles entenderam aquilo que nós trabalhamos, fizeram. Agora, é óbvio que uma vitória dessa merece comemoração, todos têm que comemorar, inclusive eu vou comemorar também, só que nós temos que ter os pés no chão, tá? Os pés no chão, e entender que nós estamos no início de competição e que o nosso bom resultado teria que ser hoje, não poderia passar de hoje, teria que ser hoje, porque uma vitória contra uma equipe dessa, na casa do adversário, demonstra o quê? Que o grupo é bom e aumenta o quê? A confiança do grupo nos próprios companheiros. E também o grupo acreditar 100% naquilo que a gente passa para eles. Paulo, com relação às substituições, tivemos o Rael saindo no intervalo e depois a queda do Vitor Braga. O que você pode falar nesse primeiro momento que aconteceu? Olha, no primeiro tempo a gente estava assim, dando um pouquinho de espaço, principalmente pelo lado direito lá, de deixando a bola ficar muito tempo no pé deles daquele lado, e quando eles tinham pelo lado do campo, eles tinham um meia que armava bem a jogada. Nós estávamos demorando um pouco a espetar ali, tá certo? E ele achava passe dentro da área, achava passe no centroavante. Nós ajustamos no vestiário, só que na volta o Rael sentiu o posterior. Na volta não, desculpa, no vestiário. Ele já terminou sentindo a posterior. Então nós, para não agravarmos até a situação dele, até porque nós temos um jogo já na quarta-feira, nós mexemos ali, entrou o Bruno, né, que não vem jogando, não vem atuando, é lógico que sente um pouco o ritmo de jogo, isso é normal, né, mas entrou ali, entrou bem, colocamos ele ali, pedimos para ele segurar numa linha de 3, deixar sair um pouquinho mais o Michel, e em alguns momentos também nós ficamos com a linha de 4 ali presa, sem sair, entendeu? E depois nós tínhamos que mexer mesmo, aí depois o Daniel também já estava programado uma substituição, ou no Daniel e no Braga, para a gente ter uma consistência maior, devido ao resultado favorável para nós, ou de repente ou o Daniel e o Braga, ou então um dos dois, já estava programado isso aí. E também entrar um extrema de velocidade descansado, para a gente aproveitar os contra-ataques. Nós tínhamos também em mente um centroavante. Por quê? Porque o Magrão disputou as bolas o jogo inteiro, e isso aí desgasta. Só que aí nós fizemos mais 5 e ficamos sem poder fazer a do Magrão. Mas as substituições, elas já estavam mais ou menos na nossa cabeça, caso nós tivéssemos com o placar em vantagem. Mas o Braga sentiu alguma coisa? Sentiu a perna pesada, a panturrilha pesada, fez sinal para nós, e aí nós antecipamos, porque poderia sair ele ou o Braga, ou o Daniel. Aí nós fizemos a primeira nele. Mas então não é nada de muito mais grave, que da maneira que ele saiu no campo, a gente estava do outro lado, na cabine do outro lado, então não deu para acompanhar muito de perto, porque foi desse lado aqui, então a gente ficou meio preocupado com a saída. Olha, o pessoal pediu a substituição na hora. Achamos que não, mas toda lesão em jogo, lesão muscular, você tem que esperar no mínimo 24 horas para você poder ter a certeza, mas já se agilizou aí no vestiário, uma ressonância tanto para ele como para o Rael já amanhã. Certo. Então, provavelmente, amanhã mesmo ou na segunda-feira nós já sabemos o resultado. Então tá bom, já menos mal. Paulo, a importância, aquilo que você vinha comentando sempre com a gente nas entrevistas coletivas, aquela atitude, aquela marcação, e a gente acompanhando sempre com você, e hoje a gente viu essa marcação, não deixou a equipe do São Bento chegar na grande área. Está entrando na cabeça dos jogadores essa filosofia? É o que eu falo. Cada um acredita numa filosofia de jogo. A minha não é a única certa, a minha não é errada. Cada um trabalha em cima do que acredita.
E nós não tivemos 17 conquistas na carreira à toa. E sempre com esse perfil. Times que marcam muito forte, que exploram transição em velocidade. Sempre foi assim. Isso foi claro hoje. Sempre foi assim. Tanto é que a semana inteira eu acompanhei aqui, né, o noticiário, né, sempre se falava isso, que eles conheciam a minha forma de jogar. Realmente, eles conheciam, mas eles tinham que arrumar o antídoto, né? Eles tinham que arrumar. Correto? E nós fizemos aquilo que nós achamos que tinha que fazer. E ainda te digo mais, hein, com todo respeito ao adversário, não menosprezando. Mas eu acho que até 2-0 foi pouco. Nós poderíamos ter feito o terceiro e o quarto, ou pelo menos o terceiro na bola que o Joninha saiu de frente com o goleiro e que o Caio Willa saiu. Uma bola idêntica daquela que sobrou para o Daniel. Sim. Né? Então o placar talvez pudesse ser até ampliado. E qual foi a bola que eles chegaram de frente com o nosso goleiro? Chutou de fora, levantaram a bola na área, certo? Mas chegar envolvendo os volantes, envolvendo a nossa dupla de zaga, não aconteceu. Agora a gente sabe que isso aí foi uma partida assim, e que a gente tem que dar sequência nisso, não pode ser de outra forma. Não vai poder ser de outra forma. Tá certo? Quem conseguir fazer, fica. Quem não conseguir fazer, sai um pouquinho, aguarda, olha quem está fazendo, olha, desse jeito, a hora que eu entrar, por exemplo. Entendeu? E aí nós vamos ter um grupo, todos eles entendendo a filosofia. Até porque a grande maioria deles aí já me conhece. O Fernando Henrique, quando acabou o jogo, falou: esse é o time que o senhor dirige. Por quê? Ele jogou comigo no Santo André, num Paulistão, onde nós lideramos o campeonato inteiro, na frente dos grandes e tudo. Aí teve aquela situação da pandemia, né? Sim. Que teve que parar o campeonato. O nosso time era isso aí. Só que quando tinha as oportunidades de fazer o gol, como foi hoje. Paulo, para encerrar, lógico, agora é comemorar uma boa vitória, acalmar, pensar. Já dá para pensar um pouquinho na Ferroviária quarta-feira ou vamos comemorar hoje? Eu, particularmente, eu vou para casa, né? Vou comemorar em casa, mas já começo hoje a assistir os jogos dos nossos adversários. Foi 0-0 agora, Primavera e Rio Claro, né? Lógico que a gente vai buscar também para ver um pouco, né? Vamos assistir a Ferroviária também. Eu vou ficar focado nos nossos adversários. Deixa eles comemorarem mais aí na rua, com a namorada, com as esposas. Eu vou ficar mais dentro de casa. Paulo, parabéns pela primeira vitória, obrigado por atender a gente aqui do Portal Nova 15, a gente torcendo muito por essa vitória, viu uma mudança clara de atitude e a gente acreditava nesse trabalho. Parabéns, Paulo. Obrigado, um abraço a todos vocês e a gente agradece aí a todos aqueles que vêm apoiando e que vêm acreditando no nosso trabalho. Obrigado, Paulo. Esse foi Paulo Roberto, após a grande vitória aqui em Sorocaba, perante o São Bento, 2-0, gols de Daniel Costa e... Nossa, Anderson Magrão, nossa, fugiu agora, Anderson Magrão e Daniel Costa. A gente agradece a todos, o Portal Nova 15, quarta-feira, 9h30, 15 Ferroviária e 15 direto de Araraquara. E terça-feira tem o PFC. Valeu, galera.